Pessoal, a videoaula de hoje nós vamos fazer a medida de perimetria do nosso cliente. Ou seja, nós vamos verificar as medidas de vários perímetros corporais. Alguns são necessários nas equações que transformam isso em percentual de gordura e outros são necessários para nós fazermos o acompanhamento de área muscular do braço, de área muscular da coxa, área magra e área magra da coxa, do braço e da coxa. Então nós necessitamos dos perímetros para acompanhar o desenvolvimento morfológico antropométrico do nosso cliente. E para isso existe um protocolo. O protocolo de manuseio e uso da fita métrica já foi mostrado em uma outra videoaula e hoje nós vamos mostrar para vocês o protocolo em si da medida dos perímetros corporais. Mais uma vez, o nosso modelo Jefferson vai nos ajudar e eu vou começar medindo o perímetro do antebraço. Então o perímetro do antebraço é bem simples. Eu vou pegar o antebraço do meu cliente, vou virar ele, a parte anterior do antebraço de frente para mim, vou verificar com uma visão bem frontal ao antebraço qual é o ponto de maior perímetro do antebraço. Nesse ponto de maior perímetro do antebraço, o que eu vou fazer? Vou pegar a fita métrica atrás, com a visualização, vou esticar essa fita métrica, isso é um ponto importante, esticar a fita métrica atrás, acomodo no ponto de maior perímetro do antebraço, coloco um lado da fita métrica, coloco o outro lado da fita métrica, sem pressionar nem de mais nem de menos. Vocês podem notar que o uso de uma mão só é o suficiente para gerar uma pressão constante no antebraço e fazer a leitura da medida do perímetro do antebraço. Vou fazer uma retomada aqui para a gente relembrar bem. Então, visualizando de frente, eu faço uma visão do antebraço, ponto de maior perímetro, de maior volume, esse é o critério. Nesse ponto que eu identifiquei visualmente, eu coloco a fita métrica atrás do antebraço esticada, coloco ela sobre o contorno do antebraço no ponto que deve ser medido, posiciono ela e coloco o outro ponto. Vocês podem ver de novo que com uma mão só eu consigo fazer uma pressão nem muito exagerada, que é o que eu vou mostrar agora, que deformaria o perímetro para menos, porque eu estou fazendo uma pressão exagerada, ou deixando muito frouxa a fita métrica, no sentido em que eu faço uma medida superestimando a medida do perímetro, ou seja, acima do valor ideal. Então a pressão da fita métrica sobre o contorno corporal ela deve ser constante, nem muito alta, nem muito baixa. Eu coloco a fita métrica esticada, como eu havia falado, coloco ela sobre o ponto e faço a medida. Com uma mão só, a própria pressão da fita métrica prende ela sobre o contorno corporal e eu consigo fazer leitura, e não é uma pressão nem elevada e nem baixa, o ideal. Feito a medida do perímetro do antebraço, eu vou fazer a medida do perímetro do braço agora. Vou afastar só um pouquinho o braço do indivíduo do corpo. A medida do perímetro do braço é exatamente sobre as demarcações que nós já fizemos para a dobra cutânea bicipital e tricipital. Então eu vou me posicionar, vou girar um pouquinho aqui para que vocês possam ver melhor. Eu me posiciono lateralmente em relação ao meu cliente, afasto um pouquinho o braço, identifico os pontos de demarcação de dobra cutânea bicipital e tricipital, uso ela como referência. Mais uma vez coloco a fita métrica nesse ponto, vejam bem a posição que eu me encontro agora aqui. Eu pedi para a câmera pegar a posição que eu estou posicionado, para que vocês possam ver bem como eu me posiciono. Eu tenho a visão do segmento braço, tenho a visão da demarcação da dobra cutânea bicipital, a visão da dobra cutânea tricipital. Pego a fita métrica, estendo ela, tendo essa visão de qual é o ponto em que eu devo posicionar a fita métrica, posiciono a fita métrica na face interna do braço, rodo um lado, coloco sobre o braço, coloco o outro sobre o braço, deixo uma pressão exercida só sobre a fita métrica e faço a medida do perímetro do braço relaxado. Só que tem um detalhezinho que a gente está fazendo para mostrar melhor na filmagem, que não é o padrão correto. Eu vou de novo, posicionar aqui, colocar a posição. Agora eu peço para o meu cliente relaxar completamente o braço. Pode soltar isso. Agora sim, com o braço totalmente relaxado, eu me posiciono, vejo em que ponto do braço eu devo posicionar a fita métrica, tenho a visão da demarcação das dobras, é exatamente sobre elas, coloco a fita métrica, relaxo a posição, não está com uma pressão exagerada e nem frouxa, eu faço a leitura da fita métrica. Cuidar também para não ficar com o dedo. Se vocês usarem essa estratégia, vocês não vão precisar ficar segurando com o dedo para fazer a leitura e a medida. E assim gerando uma possível erro de medida, medindo também o dedo. Então dessa forma que eu ensinei para vocês, a gente coloca e com o uso, a mão esquerda está fora do trabalho, só com o uso da mão direita,
sem ter nenhuma mão ainda posicionando, só com a pressão da própria fita métrica eu consigo fazer a leitura. É a melhor forma de se fazer a leitura para não incorrer em erros de pressão excessiva ou baixa e ainda ficar medindo algum dedo que se posicione nessa região. Fiz a medida do perímetro do braço relaxado, eu vou fazer a medida do perímetro do braço contraído. Para isso, eu vou pedir para o indivíduo abduzir o braço 90 graus aproximadamente em relação ao tronco, fletir o cotovelo 90 graus aproximadamente, a flexão do cotovelo, e aqui não necessariamente o ponto de medida é onde eu já havia demarcado a dobra cutânea bicipital. Na verdade, o ponto de medida do perímetro do braço contraído, que é o que nós vamos medir agora, é o ponto de maior volume do músculo bíceps braquial. Para isso, eu vou pedir para o indivíduo usar a mão contrária para gerar uma resistência e a mão direita, o braço direito, vai fazer uma contração aonde eu vou visualizar frontalmente o ponto de maior perímetro do braço. Relaxa um pouquinho, Jefferson, para não ficar fazendo tensão. Vou posicionar a fita métrica, vou esticar lá atrás, vou me posicionar frontalmente, faz a contração agora, forte. Vejo o ponto de maior volume, nesse ponto de maior volume do bíceps braquial eu posiciono a fita métrica, fixo ela com uma mão só e faço a leitura da medida. Feita a leitura, soltei, está liberado a medida. Então é bem simples o manuseio e o procedimento. Em alguns indivíduos, o ponto de marcação da dobra cutânea bicipital corresponde ao ponto de medida do perímetro do braço contraído. Em outros indivíduos não. O ponto de marcação da dobra cutânea bicipital não corresponde, está fora. Então não pensem que deve corresponder obrigatoriamente. Vocês devem usar como critério o volume do bíceps braquial. O ponto de maior volume é esse o ponto que deve ser medido, para ter o maior tamanho de perímetro, a maior distância perimétrica aqui. Ok? Feito essa medida, nós vamos para a medida de ombro. A medida de ombro, eu vou pedir para a câmera agora se posicionar um pouquinho aqui atrás de mim. Eu vou ter que entrar posicionado de frente para o indivíduo, ver o ponto de maior relevo do deltoide, ponto de maior expansão do relevo do deltoide. Esse é o ponto de medida. Vou pedir agora para a câmera se afastar para pegar panoramicamente como é que é a posição do avaliador em relação ao do avaliado. Então, o que eu havia falado antes, eu vou me posicionar de frente ao avaliado, vou ver o ponto de maior relevo do deltoide, esse é o ponto de medida do ombro. Vou verificar então com a fita métrica, estender atrás, agora eu sei qual é o ponto de maior relevo do deltoide, estico a fita métrica atrás, no ponto, exatamente no ponto que eu tenho que medir, trago para frente, posiciono, coloco sobre o ponto e faço a medida do perímetro do ombro. Lembrando aqui, pessoal, que tem que cuidar para essa fita métrica estar completamente na horizontal, exatamente no ponto de maior relevo do deltoide, mas completamente na horizontal. Para isso, algumas estratégias podem ser usadas, como usar um espelho, nós não temos aqui para poder mostrar, mas usar um espelho atrás, para que no momento em que eu, coloco os braços aqui, no momento em que eu coloque a fita métrica e posicione atrás do indivíduo, eu consiga verificar pelo espelho, sem ter que vir aqui atrás, pelo espelho eu consigo verificar que essa fita métrica não está frouxa e está completamente horizontalizada. Esse é um ponto importante. Caso você não tenha, como nós aqui, você vai usar a estratégia que eu mostrei. Estica a fita métrica, vai no ponto de maior relevo do deltoide, aproxima, cruza, fixou, vai dar uma verificada, ver se está tudo ok atrás, a fita métrica está com a pressão ok, está na horizontal, fechou o procedimento, eu verifiquei então o procedimento de ombro, medida perimétrica do ombro. A partir daqui eu sigo os mesmos preceitos, os mesmos cuidados e vou fazer a medida agora de perímetro de tórax. No caso do sexo masculino, a gente afasta os braços e a medida é feita exatamente sobre as referências de mamilo. Eu vou na altura do mamilo posicionar esticada a fita métrica atrás, essa é a altura, posiciono na face corpórea posterior, pode baixar os braços, Jefferson, pode rebaixar bem entre os braços, deixo posicionar bem a musculatura do indivíduo, posiciono a fita métrica na posição natural sobre os mamilos, na horizontal. Posso dar uma verificada atrás, ver se está tudo ok, está tudo certinho na horizontal, fita métrica nem frouxa, nem muito apertada, e nesse ponto então eu faço a medida do perímetro do tórax do indivíduo. A fita métrica deve estar bem horizontalizada e a referência são os mamilos. No caso das mulheres, caso fosse medir mulheres, a referência é exatamente embaixo da prega axilar. Então eu faria a medida aqui, ó,
Afastaria, estico a fita métrica atrás, acho o ponto de colocação da fita métrica, coloco, solto os braços e aí eu faço o mesmo procedimento, exatamente o mesmo, só que agora a referência obviamente não será os mamilos, serão prega axilar. A prega da axila é o ponto onde eu vou colocar como referência para a medida do perímetro do tórax, no caso do sexo feminino. Agora nós vamos partir para a medida de cintura e medida de abdômen. A medida de cintura, de novo, vou pedir para a câmera pegar uma visão panorâmica como eu me posiciono. Eu vou ter que me posicionar de frente para o indivíduo, visualizar tórax, caixa torácica e ponto de região muscular de oblíquos. No menor ponto, no ponto do perímetro da cintura, onde eu identifico pelo menor ponto, onde há um afunilamento da região abdominal, é o ponto da medida do perímetro da cintura. Eu venho nesse ponto, estico a fita métrica atrás, posiciono a fita métrica na altura do perímetro da cintura, coloco no contorno corporal posterior, trago para frente sem posicionar demasiadamente, coloco e fixo com uma mão só e faço a medida do perímetro. Não estou pressionando de mais nem de menos, estou no ponto de maior afunilamento da cintura, ou seja, o ponto onde há a curvatura da cintura, e é o ponto de medida do perímetro da cintura. Agora nós vamos partir para o perímetro de medida abdominal. Esse se torna mais fácil porque a referência é a cicatriz umbilical. É exatamente sobre a cicatriz umbilical. Então eu vou me posicionar aqui, vou pedir para a câmera pegar uma panorâmica de novo para poder visualizar. Vou identificar a altura, que eu devo colocar a fita métrica em relação à cicatriz umbilical. Estico a fita métrica atrás, posiciono sobre o contorno corporal, posiciono à frente, posiciono e fixo e faço a leitura. Vocês podem notar que eu não estou fixando de mais nem de menos, está exatamente sobre o umbigo. Posso dar uma olhada atrás para verificar se está tudo ok, se não tem nenhum fonte de erro na medida do perímetro na parte posterior do corpo. Verifico na frente, faço a medida, tranquilamente foi feito. Caso exista algum erro, refaz a medida, não tem problema nenhum nesse sentido. Feito a medida do perímetro abdominal, eu vou passar para a medida do perímetro do quadril. Essa medida, eu vou colocar o Jefferson lateralmente, vou pedir para ele flexionar os cotovelos, isso, para liberar o ponto de medida. Esse ponto de medida, e essa medida é feita com os pés unidos, então o meu auxiliar aqui vai unir os pés, isso. Eu me posiciono de frente para a região glútea, e o ponto de maior desenho do glúteo é o ponto que eu vou usar como critério. Então, coloco a fita métrica do outro lado do indivíduo, estico mais uma vez ela, posiciono ela na altura de maior relevo da linha glútea, coloco a fita métrica no lado oposto ao que eu encontro no ponto de maior relevo da linha glútea, posiciono, fixo a fita métrica e mais uma vez vocês podem notar que eu estou usando só uma mão para fazer essa medida e a pressão não está nem excessiva e nem frouxa da fita métrica. Ponto de maior relevo da linha glútea, esse é o ponto de medida do perímetro do quadril. Cuidado, os pés unidos, isso aqui é um ponto importante no protocolo. Agora nós passamos para a medida da perímetro da coxa superior. Afasta os pés, Jefferson. Vocês podem ver que agora de novo tem um afastamento natural e normal dos pés. O critério para a medida do perímetro da coxa superior é prega glútea, então não precisa bater com o ponto de demarcação da dobra cutânea. Eu verifico o desenho da linha glútea e o ponto da prega glútea. É nesse ponto que eu tenho que fazer a medida. Então, coloco a fita métrica do lado oposto onde eu me encontro, estico a fita métrica, sempre esse procedimento, trago a fita métrica para frente, contornando o segmento corporal de coxa, trago o outro lado da fita métrica também contornando o segmento corporal de coxa, e aí eu posso fazer a medida. Lembrando que o ponto, o critério de medida, vou mostrar aqui de novo para vocês, a altura que eu devo posicionar a fita métrica é exatamente abaixo da prega glútea. Então aqui nós temos a medida exatamente abaixo da prega glútea. Já para a medida aqui foi a medida do perímetro da coxa superior, medida da coxa média. Eu vou me posicionar lateralmente de novo ao meu cliente, só que agora, vou pedir para o Jefferson girar só um pouquinho para poder mostrar aqui na câmera, eu vou usar como critério o ponto de medida da dobra cutânea da coxa média. É aqui que eu devo fazer a medida do perímetro. Pode girar de novo, Jefferson. Então eu me encontro de lado para o cliente, vou esticar a fita métrica atrás, identifico o ponto de demarcação da dobra cutânea da coxa média, trago para frente, trago na parte posterior da coxa, faço o posicionamento
E de novo eu tenho a medida da dobra cutânea agora da coxa média, que é exatamente sobre o perímetro, sobre a dobra cutânea da coxa média já medido antes. Então aqui o perímetro da coxa média medido. Coxa inferior, perímetro da coxa inferior, mesmo procedimento e a referência é a dobra cutânea da coxa média. Então, estico a fita métrica, o procedimento é o mesmo que eu já mostrei. Trago ela ao contorno corpóreo de um lado, trago ela sobre o contorno corpóreo do outro lado, faço o posicionamento da fita métrica e faço a leitura agora da fita métrica. Aqui tem um ponto importante a se observar. A parte de cima está bem fixa ao contorno corporal, a parte de baixo não. Por que acontece isso? Justamente em função do contorno corporal. Como está em diagonal o contorno corporal de vasto lateral e vasto medial, a parte de cima vai ficar mais pressionada, a de baixo não vai ficar tão pressionada. Então não se preocupem com isso. O que tem que se preocupar é para não ficar exageradamente pressionado. Tentando daí que as duas laterais da fita métrica pressionem e acaba exagerando na pressão. Então, estico, posiciono sobre o indivíduo, posiciono sobre o indivíduo, coloquei, fiz a medida. Sem maiores mistérios, seguindo o mesmo procedimento que antes. Feita a medida do perímetro da coxa inferior, eu parto agora, o indivíduo vai rodar um pouquinho, vai ficar de frente, para a medida do perímetro da perna. Eu vou usar como referência, eu acho que a câmera pode posicionar aqui e ver panoramicamente como é que eu me posiciono. A referência é a dobra cutânea já previamente demarcada da perna. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou colocar a fita métrica, vou olhar de frente o meu indivíduo, vejo ele de frente, posiciono a fita métrica esticada atrás, trago para frente, fixo ela, faço a leitura. No caso aqui, como vocês têm um foco agora da imagem, está marcando 33,5 centímetros de perímetro da panturrilha medial ou da perna. E o nome se muda de protocolo para protocolo, mas o ponto é esse. É o ponto onde já vimos demarcado a dobra cutânea da coxa média. Os cuidados que nós mostramos hoje são todos cuidados importantes, embora a medida de perimetria com a fita métrica não seja uma medida difícil, é uma medida relativamente fácil, desde que cuidado todos os aspectos importantes para essa medida. Então é importante que vocês em casa tomem esses cuidados, né? Na academia, como personal, tomem esses cuidados. Fita métrica sempre esticada, não pressionar demais, não pressionar de menos, identificar fielmente os pontos anatômicos, se posicionar em relação ao avaliado de uma forma que vocês tenham a melhor visão possível do ponto a ser medido. Então, vocês se posicionam de uma forma mais adequada possível em relação ao avaliado, são pontos importantes a serem observados. Feito isso, a medida de perímetro será precisa e os dados que vocês obtiverem da composição corporal usando medidas perimétricas, obviamente também terão uma precisão maior. Essa foi a videoaula de hoje, tratando de medidas protocolares de perímetros corporais. Até uma próxima videoaula.